Olá, tudo bem? O nosso capítulo é o capítulo 5, Os Professores. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre o que acontece com os professores, as situações deles no Brasil. Nós fizemos um mapa mental com as palavras mais importantes deste capítulo e vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Então, nós vimos nesse capítulo dos professores que não existe qualidade sem bons professores. Então, os professores, eles têm que estar sempre bem preparados, porque assim aumenta as chances dele no sucesso do futuro dos seus alunos, né? Também vimos que os professores no Brasil, ainda, ele é mal remunerado. Muitos têm que trabalhar até em outros lugares para poder se sustentar, porque só o baixo salário deles não consegue fazer com que eles venham se sustentarem, né? Então, no nosso mapa mental, nós colocamos que precisamos de ensino de qualidade, né? Que as jornadas de trabalho dos professores, muitas vezes, em termos de salário, são difíceis para eles, né? São pouco, eles precisam de um ganho maior. E assim nós temos as nossas, né, Nádia, a Dana Tiele e a Inara, que também vai compartilhar um pouquinho, né, do que elas pesquisaram. Meninas? Meninas? Pode falar então? Eu vou falar então, gente. Dando fundamento sobre o que a Rose estava falando, sobre os desafios que os professores enfrentam com essa questão do piso salarial. Foi feito um levantamento uma pesquisa onde, em 2009, a diferença salarial entre o que era recebido, o que era pago aos professores, com o que deveria ser. E houve uma diferença muito grande entre um avanço, na verdade, entre 2009 a 2019. Essa diferença de 10 anos, houve sim uma valorização, porém, em 2016, parou um pouquinho e depois voltou a ser um pouquinho mais valorizado no ano seguinte. Mas até hoje, em 2020, né, no caso, ainda houve-se sobre essa desvalorização salarial, né? Cobra-se muito dos professores um ensino de qualidade, ou bem preparados. Só que não se fala em investimentos ou porcentagens de uma extensão de qualidade. Muitos professores, para poder se firmar em mais áreas de conhecimento, normalmente acabam pagando para estar fazendo pós, mestrado, enfim. Mas essa extensão, esse apoio que eu acho, na minha opinião, que deveria ser bem mais propagado aos professores, seja de uma porcentagem menor, ou seja até mesmo gratuito, eu acho que o avanço, tanto do lado deles como das crianças, na parte educacional, seria bem maior, sim. Quem mais? Fala-se assim bastante também, né, do plano de carreira, né, porque a oferta do salário é um desafio ainda a ser conquistado. Sim. Inclusive, nesse capítulo dos professores, fala-se muito sobre os estados que não cumprem as leis ainda sobre os salários. Muitos estados, os salários dos professores são desfalcados. Fala-se que oito estados paga abaixo do piso salarial. E isso é muito triste, porque se está ruim para alguns, imagine para esses outros professores nesses lugares aí que são totalmente muito mais desvalorizados, assim dizendo.
E nada acaba desgastando o professor, e o professor não sente vontade de dar aquela aula. Também não adianta querer um ensino de qualidade sem professores preparados. Porque isso acaba resultando, como nós já fizemos alguns estágios, né? Nós que já estamos, adentramos dentro de uma sala de aula, acaba que nos faz ver de perto alguns professores exaustos, cansados, assim, nervosos, porque além de ser desvalorizado o piso, que é, no caso, o salário, falta um pouco também de auxílio, né, para esse lado. Então, quando o professor tem dentro da sua sala uma criança que, para o professor ali, profissional da educação, que conhece as leis, porque estudou para aquilo e tal, entende que o aluno precisa de uma ajuda a mais, às vezes o problema não é nem o professor ir atrás disso. Ele não tem um suporte necessário para dar continuidade para aquilo. Então, ele sempre vai encontrar desafios, sendo do próprio diretor da escola, às vezes do coordenador, às vezes dos próprios pais dos alunos, entendeu? Porque principalmente quem acompanhou... a classe social mais baixa, né? Sim, que precisa tanto e... Sim, então eu falo nessa... Quando a gente fala de desafios a conquistar, mais sobre isso, a gente fala sobre a falta de auxílio para dentro da sala de aula também. Não na questão só salarial, mas na questão profissional também. A desvalorização. Deixa eu fazer um comentário. O salário que ele recebe, além de ser baixo, ser mal remunerado, né? A gente esquece de falar que não é só o trabalho que tem dentro da sala de aula, tem o extra classe, né? O tempo extra classe, que é o que você tem que preparar antes de ir para a sala, o que você tem que corrigir. Muito bem lembrado. E sobre esse salário, a falta da fiscalização disso tudo não cabe ao MEC, e sim à escola, sim a todo esse contexto, todo o conjunto. Não o MEC lá tem que ser pelo conselho do Fundeb, e através de vários outros sobre o município. Isso. Pode falar. O que nos faz lembrar sobre essa parte que a Dani comentou, a questão administrativa. Por que ela está falando sobre esse trabalho extra classe? Porque em muitos lugares existe, no mesmo lugar, por exemplo, que a Rose citou, sobre os estados que não pagam o devido salário, por exemplo. O que acontece? Às vezes o professor tem uma atividade legal, uma atividade bacana, mas ele não tem apoio. E muitas vezes, para alguma criança que não tem, às vezes, um caderno ou alguma coisa assim, a escola não estar preparada para aquilo, porque muitas vezes esse lugar não recebe esse devido, vamos colocar assim, esse devido dinheiro. Então, essas atividades extraclasses também entram na parte do professor tirar do próprio bolso para levar para a sala de aula. Às vezes, uma folha de sulfite a mais, como a gente já viu. Eu já presenciei xerox de dentro de casa, ou o professor levar o próprio toner de tinta para a escola para poder imprimir algumas coisas para a sala de aula. Eu já presenciei isso também. E outra, né, entra a violação da autonomia, né, que o professor hoje em sala de aula, muitas vezes, ele não tem a autonomia de fazer o ensino do jeito que ele quer. Vem um ensino programado dos estados, né? Muitos professores também, entra a questão assim, no Brasil tem uma pesquisa que diz que são 2.600 milhões de professores na educação básica e superior. 80% dos docentes é da educação infantil, em escolas públicas. 15% estão em escolas rurais. E na educação superior, totaliza 220 mil.
Só que muitos professores, nós sabemos que estão afastados, pois muitos deles com problemas de saúde, né, que vem a depressão, vem toda, fala-se tudo isso sobre a carga que ele recebe, né, da violação da autonomia, da desvalorização, do baixo salário. Isso acaba prejudicando também o aluno, né? Porque muito. Professores afastados, os alunos não têm um ensino adequado. É como se fosse um ciclo, na verdade, que não se encerra, porque tudo remete ao aluno. Né? O professor que ele não é bem valorizado, automaticamente ele fica triste, ele não tem aquela força, aquele gás todo. Né? Então, acaba remetendo ao aluno mesmo. Tudo é um ciclo, tudo que vai acaba voltando dentro da sala de aula. E nós percebemos, né? E a gente percebe que há muito a ser conquistado ainda pelos professores, né? Sim. Porque há muito a ser conquistado por eles. Uma coisa que me chamou bastante atenção no nosso capítulo foi que em 2017 o INEP fez uma pesquisa e mostrou que o salário médio do professor da rede pública era de R$ 3.335 por 40 horas semanais. A gente sabe que tem muito lugar que não recebe isso. Às vezes nem a metade. Então, a gente tem que rever os conceitos. Tem alguma coisa que está errada. E onde que a gente tem que corrigir? E onde que dá para mudar? A nossa professora, ela citou uma coisa, o seguinte, que muitos não conhecem a lei. Não sabem, assim, eles têm que procurar os direitos deles, mas como muitas vezes eles precisam tanto daquele trabalho que eles acabam se submetendo a esse tipo de salário baixo e não exercem a lei, que é um direito deles. É verdade. Bom, meninas, eu acho que é isso, né? Lembrando que eu conversando, né? Eu falei, torno a repetir, porque eu penso assim, que hoje em dia, né? Hoje, atualmente, o professor que a gente encontra dentro de uma sala de aula, com toda aquela vontade, com todo aquele gás, aquele é mais puxado pela paixão de ensinar mesmo, né? Eu falei e torno a repetir sobre isso, que se o professor ele não tiver realmente amor à profissão ensinar, ele não consegue deixar essas coisas o patamar um pouquinho mais baixo do que a verdadeira vontade dele de seguir em frente, de buscar oportunidade, de se não tem isso, vamos fazer com aquilo, eu vou conseguir levar minha sala para tal lugar. E o professor ele quer que a sala dele sempre se destaque, sempre se destaque na questão de bom, né? Então, eu acho que eu falo e torno a falar que se o professor realmente não amar a profissão, ele não consegue colocar essas outras coisas num patamar abaixo da paixão por ser professor mesmo. Isso. Então, ele procura sempre o melhor, né? Isso, né? Então, nós falamos um pouquinho, né, sobre o capítulo dos professores. Fizemos um mapa mental que fala de jornada de trabalho, piso salarial baixo, violação da autonomia, desvalorização, rede pública, reajuste, temporários, que são as palavras que nos chamaram a atenção, né? Nós agradecemos a todas e assim encerramos o nosso trabalho. Tchau, muito obrigada.